A Promotoria de Defesa do Consumidor entrou com ação para que a construtora Iguaçu do Brasil suspenda a venda de imóveis. Também pediu o bloqueio dos bens da empresa, acusada de aplicar um golpe em Londrina. A ação vai ser analisada pela Justiça. Na ação, a promotoria pede que contas bancárias, veículos e imóveis da Iguaçu do Brasil fiquem indisponíveis. A medida atinge também os bens de diretores da construtora. Ainda não se sabe qual valor poderá ser arrecadado, nem se será suficiente para indenizar todas as vítimas. Nós estamos com uma medida cautelar, que é a medida mais rápida, buscando pelo menos garantir a indisponibilidade desses bens para um eventual ressarcimento. Na mesma ação, a promotoria pede ainda que a construtora suspenda a venda de novos empreendimentos. São 13 residenciais apenas em Londrina. A Iguaçu é acusada de comercializar imóveis em terrenos irregulares e sem registro. 3 diretores da empresa estão presos desde segunda-feira, entre eles o dono, Carlos Alberto Campos, que é ex-prefeito de Mandaguari. Outras 2 pessoas, um caseiro e a doméstica do empresário, que assinavam documentos como se fossem proprietários da construtora, decidiram ajudar nas investigações e já estão em liberdade. Segundo a promotoria, mais de 50 pessoas já foram até o GAECO denunciar a construtora Iguaçu. A orientação agora é para que novas vítimas procurem um advogado particular, porque o Ministério Público já tem depoimentos suficientes para sustentar ações judiciais. As vítimas do golpe vão se reunir hoje à tarde, hoje às 8 da noite, no Cedro Hotel, para discutir o que deve ser feito a partir de agora. Esse caso aí da construtora deixou muita gente desconfiada, com medo de cair num golpe parecido. E aí, o que fazer na hora de comprar um imóvel, um lote para construir? O Paraná TV mostra o caminho para você desviar da armadilha. O primeiro passo é visitar o loteamento para conhecer a infraestrutura do local. Ruas, iluminação, segurança, por exemplo. Checar em nome de quem está registrado o loteamento e também o patrimônio da empresa, para se garantir em caso de ação judicial por eventual calote. Consultar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e verificar o histórico da empresa. Pedir referências sobre o loteamento atual e outros lançados anteriormente. Na prefeitura e no cartório, conferir o registro do loteamento, as licenças e a aprovação do projeto. Checar a situação do loteamento junto à Copel, Sanepar e órgãos ambientais. E para reforçar essas dicas, também está com a gente o advogado André Trindade, especialista em direito imobiliário. Boa tarde, professor. Boa tarde. No caso, lá, na hora de conhecer o loteamento, o que a pessoa deve observar? Quais condições que deve ter esse loteamento para a pessoa não ficar desconfiada? Todo loteamento tem alguns requisitos que devem ser atendidos. Primeiro, o loteamento ele tem que ter um projeto aprovado junto à prefeitura. Sem que haja esse projeto e sem que esse projeto esteja registrado no cartório de registro de imóveis, esse loteamento não pode nem ser divulgado. Ele depende desse registro para que venha a ser divulgado. Mas quando a pessoa vai lá no local, se está perto de um fundo de vale, se tem uma nascente por perto, isso já é um mau sinal? É um mau sinal porque você tem que identificar se é possível aquela construção. Um ponto interessante é você identificar se a construtora tem um respaldo, tem um histórico de construções dentro do município, dentro da região. Isso dá uma segurança maior porque vai demonstrar que tem experiência, evitar então empresas que elas não tenham respaldo nessa área e principalmente que elas tenham experiência nesse tipo de empreendimento. Agora, professor, a pessoa vai até o cartório, chega lá, o loteamento está registrado, mas não está exatamente no nome do dono da construtora ou de um funcionário dela. Isso também é um mau sinal? É um mau sinal, porque isso pode demonstrar que não há a propriedade para a construtora. Em direito imobiliário, nós temos uma máxima que é: quem não registra não é dono. Se não tem um registro específico para a própria construtora, eu não tenho segurança sobre aquele imóvel. Eu não tenho segurança sobre o que será empreendido naquele imóvel. Esse é uma das principais dicas que nós podemos apresentar. Verificar no registro se o imóvel está no nome da construtora. Lá na prefeitura, a gente viu aí que precisa de uma aprovação de uma licença.
Como é que a prefeitura informa isso? Como é que a pessoa fica sabendo que está tudo direitinho? A Secretaria de Obras ela tem essa função de fiscalizar, de aprovar o projeto, se esse projeto ele está condizente com o que o município exige, se ele cumpre as regras para a construção. Isso tem uma importância porque se não tiver essa aprovação, nenhum projeto pode ser desenvolvido. A gente falou aí também de Sanepar, de IAP, de Copel, né? Essas empresas, elas fornecem esses dados, é um bom indicativo também? É um bom indicativo porque você já vai saber quais são os serviços também que já estão prestados na região que vai ser empreendido o imóvel. Professor, muita gente compra esses lotes, esses imóveis, com a ajuda de corretores. Como é que ele deve, por exemplo, procurar um bom corretor? E depois eu quero saber qual é a responsabilidade desse profissional que ajudou na compra desse imóvel. O corretor é essencial na aquisição do imóvel, porque ele já tem formação para isso. Inclusive ele é corresponsável na questão da indicação do imóvel que vai ser apresentado. Então toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre o imóvel, eu devo procurar o Conselho Regional de Corretores. Temos um órgão que fiscaliza inclusive a atuação dos corretores. E se a pessoa que está promovendo a venda não for corretor, deve ser denunciado ao Conselho para que ele fiscalize isso. Então toda a fiscalização é feita pelo Conselho Regional de Corretores, o CRECE. O corretor, quando ele indica ou quando ele vende um imóvel com problema, ele é corresponsável, é isso que você está dizendo? Ele tem essa responsabilidade do empreendimento, ele pode inclusive ser penalizado pelo Conselho Regional. Nesse caso aí da construtora, além das pessoas, elas vão, claro, pedir o dinheiro de volta. Mas elas têm direito também a alguma indenização pelos danos? Se comprovar que, por exemplo, nós temos casos aí de pessoas que programam a sua vida em cima do imóvel. Então, temos casos de pessoas que programam o casamento em cima do próprio imóvel que vai ser entregue. E se não for entregue, isso pode gerar, inclusive, um dano moral pelo prazo que não foi cumprido. Mas o essencial é que sempre, além do acompanhamento do corretor, se tem acompanhamento por um advogado especializado, porque ele vai indicar todos os pontos que são no contrato dúbios, que é onde você não tem a certeza daquele contrato. Tem que ter uma fiscalização do advogado para verificar se está adequado aquele contrato. Então, a verdade é que nós constituímos, junto com a OAB, uma comissão específica de direito imobiliário em Londrina, com vários advogados da região, que tem atuação dentro desse ramo específico. Professor, e essa consultoria, ela é feita de graça para as pessoas? Elas podem procurar a OAB? Como é que funciona isso? Nós, procurando a OAB, nós indicaremos quais são os integrantes da comissão para poder auxiliar. Não, é individualizada cada consultoria, né? Porque é vinculado ao trabalho do advogado, ao profissional que está atuando. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. E pelas dicas aqui. Boa tarde. Dá um trabalhão danado verificar tudo isso, mas é bem melhor do que comprar gato por lebre e amagar um prejuízo depois. Como diria o professor aqui antes, é bom desconfiar da esmola quando ela é demais.